Quase todas as empresas de tecnologia hoje estão entrando no mercado de fones de ouvido. Então todo mundo faz fones de ouvido. Empresas famosas, empresas menores, podemos dizer que depois dos smartphones, com certeza os fones de ouvido talvez seja aí dentre os dispositivos portáteis mais vendidos. Mas hoje eu não vou falar de nenhuma dessas marcas aqui, ó, que são marcas famosas. Vou falar mais dessa aqui, que é a Pamu, ou Pamu, não sei como é que se pronuncia. É uma marca chinesa, que já tem um bom tempo que vem aí se destacando no mercado de fones de ouvido TWS, fones de ouvido Bluetooth. Eles nos enviaram, já faz algumas semanas, esse carinha aqui que é o Pamu Z1. É o lançamento mais novo deles, inclusive foi lançado ontem mundialmente, que é um fone de ouvido aí que talvez seja aí o topo de linha ali de todos que eles fazem, que eu particularmente gostei bastante, né? Porque ele tem um custo de benefício excelente. Por quê? Ele traz aqui algumas características que fones caros, vamos citar aqui, ó, tem que ter um padrão de comparação, né? O Beats Studio da Beats Studio Buds, ele não tem várias características que esse cara aqui tem. Claro que o som ali talvez não seja equivalente, né? Porque custa menos de R$400 esse aqui, então não vai ser um dos melhores fones em qualidade, mas possui características interessantes. A caixinha dele, o case dele, é um case que não é muito grande, também não é um dos menores, mas também não é muito grande, e tem um design aqui bem interessante. Ele para de pé, acho que isso é bem importante, porque eu tenho esse aqui da Huawei, o FreeBuds 4i, que você não tem posição para colocar ele, né? Então é um ponto, eu considero isso legal. O que tem de especial nesse case de carregamento? Primeiro, diferente de todos esses caras aqui que tem um padrão de preço aí próximo, ele tem carregamento sem fio, ou seja, você tem um carregador sem fio, ele vai carregar, né, o padrão QI, você tem um celular com carregamento reverso, ele também vai funcionar. E um detalhe de design que eu achei interessante é que ele tem uma etiquetinha aqui transparente com a marca Pamu, que é essa etiquetinha que acende, né, que é o LED que fala que ligou, que está carregando e etc. E depois nós temos o fone de ouvido. Os fones, eu não vou dizer que é um primor de design, mas ele foge do tradicional. Ele não traz aquele design de pílula, né, que está quase o padrão hoje, né, e também não tem aquele design que eu acho que ainda é o padrão, né, que é o padrão de haste dos AirPods da Apple. Você tem aqui uma espécie, não sei se é uma haste diferente, mas é um formato de pílula aqui na frente, mas no geral não atrapalha em nada. Ele é bem confortável, não cai, eu já corri bastante com ele, eu corro todo dia com ele, ele não cai, você pode balançar que ele não cai e se encaixa muito bem aqui no ouvido e é muito leve. Inclusive um fato interessante é que ele vem com 4 borrachinhas sobressalentes de diferentes tamanhos. Então, você vai achar um tamanho de borrachinha que vai encaixar perfeitamente aí no seu ouvido. Esses fones de ouvido ele tem um driver de 10 milímetros, que já é um pouquinho acima do padrão, que é 8 milímetros na maioria dos fones mais baratos. Teoricamente, isso vai ajudar também no som. Ele tem suporte ao Bluetooth 5.2, porém, vale um detalhe aqui, o 5.2 é melhor que o 5.1, ele tem mais do dobro, né, de alcance, etc. Mas o que eu mais gosto em outros fones com essa tecnologia é o fato de você poder conectar ao mesmo tempo em mais de um dispositivo. Por exemplo, eu estou no meu celular, eu estou no meu computador, você consegue fazer essa comutação automática. Aqui não, você tem que desligar o Bluetooth de um para depois conectar no outro. Falando em som, eu gostei muito do som dele, ele tem um som bem equilibrado, que eu achei superior a outros modelos dessa faixa de preço vendidos no Brasil. Vou citar alguns aqui, ó, o FreeBuds 4i da Huawei e o próprio, por exemplo, também aqui o Buds Air 2 da Realme e o Galaxy Buds também. Eu achei o som desse cara aqui melhor, mais equilibrado. Ele não é aquele fone de ouvido focado em grave, sabe? Que a gente gosta quando o grave está muito forte, muito profundo, acaba atrapalhando as outras frequências. Eu gosto de ouvir todas as frequências. E esse cara aqui consegue isso. É muito equilibrado. Ele tem um grave relativamente profundo, mas ele bate, sabe, só quando é necessário.
mas isso não interfere, não domina, né, os agudos que são bem equilibrados e as notas altas que eu gosto bastante. Inclusive, por causa disso, você consegue identificar, separar muito bem os diversos instrumentos musicais. Sabe aquela música que você quer ouvir o baixo, mas ele é bem tímido? Quando você ouve na música, você não consegue ouvir. Aqui não, você consegue identificar o baixo lá de um lado, a guitarra do outro, a bateria, etc. E não estou falando só de rock, mas esse som equilibrado dele acaba aqui ajudando em todos os gêneros musicais, fica bem bacana. Então, no geral, você vai ter aí um som bem cristalino, um som bem limpo. Eu achei bem legal isso aí. O que ajuda no som também é o fato que ele vem com equalizador, coisas que esses aqui, por exemplo, nenhum deles tem. Mas não é um equalizador manual, né, que você vai ajustar ali frequência por frequência, mas ele tem 6 pré-definições de equalização. Então você tem o pop, que você vai ver ali os graves e médios mais se sobressaindo mais. Você tem também o rock, clássico, você tem jazz, você tem o normal, que é o flat, né, tudo ali mais ou menos nos 2 decibéis. Então você consegue ter ajustar esse equalizador, eu acho bem legal. Por exemplo, mais uma vez comparando, o Beats Buds, ou Studio Buds, né, da Beats, ele custa 4 vezes mais e você não tem nada de equalização aqui, você só tem o padrão flat dele, que às vezes um jogo, dependendo da música, não é bem legal. A bateria dele é uma bateria que a Pamu promete 6 horas e meia de uso, mas multiplica por 3 se você for utilizar o case que ele carrega, dá 3 cargas nos fones. Eu consegui 6 horas dele, zerou em 6 horas, o que é bom. Eu vi alguns fones que ficam em 5, alguns, principalmente da Samsung, já chegou até 8 a 9, então 6 horas está bem equilibrado. O principal, ele tem ali cancelamento de ruído ativo. Não ativo, ele tem o ativo e também chamado híbrido, porque ele combina ali o ativo que usa, né, os microfones que ele tem em volta para detectar o som ambiente, e também tem aí outras tecnologias envolvidas. No geral, ficou aí na média desses fones aqui. Ele tem um bom cancelamento de ruído, não é igual fones de ouvido bem mais caros que ele, mas o que eu percebi, ele consegue filtrar bem as frequências mais baixas, então se você tiver frequências baixas graves em volta, você não vai ouvir mesmo, mas as agudas você vai ouvir um pouco ainda. Por exemplo, se tiver alguém falando bem agudo, bem estridente do seu lado, você vai ouvir um pouquinho aí. E isso interfere, por exemplo, dependendo da música, eu percebo que quando eu ativo o ANC, né, o cancelamento de ruído, você percebe um pouco aí que a música ela fica mais abafada, né, fica meio com som de aquário, né. Você tem 3 modos, né? Você tem o cancelamento ativado, você tem o modo transparente, ou ambiente, né? Que você vai ativar os microfones para captar o que tem à sua volta. Isso é bem legal, porque se você quiser conversar com alguém, você precisa tirar o fone de ouvido e você tem o modo de desligar. Uma função interessante é que quando você está ouvindo música, por exemplo, está tocando a música aqui, você tira o fone de ouvido, ele automaticamente vai dar um pause na música. Vamos aqui para o aplicativo dele aí tem várias funções bem interessantes, né? Você tem aqui, por exemplo, os 3 modos do ANC, né, do cancelamento de ruído, você tem aqui o equalizador e você tem aqui o Game Mode, né? O que é o Game Mode? Teoricamente, ele reduz a latência do áudio, né? Se você vai aqui no Ultra Low, ele teria que não ter latência, porém tem. Eu senti um pouquinho jogando de latência, não é nada que atrapalhe, não vou dizer que atrapalha, mas você sente um pouquinho de latência, mas principalmente em videochamadas, pelo celular mesmo, e também pelo computador, eu senti que aumenta um pouco essa latência. Então nesse caso, por exemplo, tanto o Huawei FreeBuds, como o Realme, como o Beats saíram melhor nessa latência aí. Mas não é nada que atrapalhe muito também não. E você tem aqui uma personalização dos toques, né? O modo padrão dele funciona assim, né? Um toque você dá o play na música, e é bem aqui em cima.
dá o play na música, toca de novo, ele dá ali o pause. 2 toques você avança a música do lado direito e 2 toques do lado esquerdo você volta uma música. E se você apertar e segurar no lado direito, você aciona o seu assistente virtual do seu celular. Então funciona com o Google Assistente, se for no iPhone funciona com a Siri, funciona com a Alexa e também com a Bixby. E do lado esquerdo, se você aperta e segura, você muda os modos do cancelamento de ruído. Você pode personalizar isso aqui no aplicativo. Então, os 2 toques, por exemplo, você pode colocar para aumentar o volume ou abaixar o volume do outro lado. Então, praticamente é isso que faz aí o aplicativo. O microfone é bom, eu vou gravar aqui com ele, vou começar a falar agora com o microfone, vou colocar na edição. Notem que o som é bom, é legal, mas fica um pouco dentro de aquário, pensando no aquário falhando. Mas quando a pessoa do outro lado ela está ouvindo, eu fui perguntando para a maioria delas, as pessoas ouvem muito bem, com clareza, a voz, que não acontece com alguns fones de ouvido. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso review do Pamu Z1. É um fone bem legal, ele está sendo vendido oficialmente no site da Pamu, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Está saindo por menos de R$400, está em uma promoção de alguns dias. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like, isso ajuda bastante a fortalecer aí nosso canal. Se for a sua primeira vez, se inscreva, basta clicar aqui no botãozinho vermelho. Lembrando que nós temos o review escrito, se você não gosta de assistir, gosta de ler, só clicar aqui no link lá do portal tecmobile.com, onde temos o review completinho para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Fui!